Seja lá qual for a sua opinião a respeito da reforma da Previdência, seja lá qual for o partido que você apoia ou a corrente ideológica que você apoia, eu queria te chamar para algumas reflexões. Isso porque a tendência natural hoje é de pessoas que são a favor do Bolsonaro ficarem a favor da reforma da Previdência por questão de ter que apoiar o Bolsonaro. Já as pessoas que são contra o Bolsonaro criticam a reforma da Previdência porque se veem na obrigação de criticar tudo que o Bolsonaro está apoiando. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o próprio Bolsonaro se posicionou contra a reforma da Previdência no momento anterior à posse. Isso porque ele percebeu que a reforma da Previdência está um pouco pesada para a sociedade brasileira. Acontece que após o posicionamento do Bolsonaro, coisas estranhas aconteceram na sociedade. Vocês já pararam para pensar que o caso Queiroz pode ter vindo à tona exatamente para dar para o Bolsonaro um pouco de medo de se opor à reforma da Previdência? Esse é um ponto de reflexão, claro, um pouco conspiratório, mas pensem dessa forma. Agora, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: a reforma da Previdência ela é justificada com a ideia de que a população brasileira está vivendo muito mais do que vivia antes e que agora é possível a população trabalhar até mais tarde um pouco. Uma reflexão: será que nós podemos fazer uma reforma da Previdência agora, em 2019, usando os dados anteriores a essa nova crise financeira, crise política e crise econômica? Isso porque, pessoal, se a gente pega os dados de expectativa de vida antes dessa crise, obviamente são dados que não mais se sustentam. O Brasil está bem mais pobre do que estava em 2014. Agora vamos pensar que você é um liberal e você realmente acredita que esse sistema de previdência ele vai tornar-se cada vez mais deficitário e que pode chegar num ponto em que a Previdência não vai se sustentar mais. Aquele argumento da direita de que daqui uns dias os jovens terão que trabalhar para sustentar os mais velhos, como se os jovens não fossem ficar mais velhos. Mas vamos pensar o seguinte: vocês já pararam para imaginar que no momento em que você retira a possibilidade das pessoas aposentarem mais cedo, você pode retirar também a possibilidade das pessoas aposentarem no momento que elas não têm mais condições de trabalhar? Isso pode ser um problema até para o capitalismo e para o liberalismo. Pensem o seguinte: hoje nós temos uma situação em que os brasileiros se aposentam e assim que se aposentam, a maioria deles vai viver em médicos e farmácias, ou seja, eles realmente já não estão mais na idade de trabalhar. Imagina que a gente vai prolongar a idade de aposentadoria, que essas pessoas realmente não morram antes de se aposentar, mas também elas fiquem incapazes de desempenhar o trabalho de antes. Então elas vão se tornar desempregados. Elas vão começar a ocupar, obviamente, as ruas, vão começar a incomodar a população economicamente ativa. Vou te chamar a atenção para um outro ponto que às vezes você não tenha pensado. Hoje a gente tem um problema muito grande, que é o alto nível de desemprego. Nesse alto nível de desemprego, quanto mais pessoas potencialmente trabalhadoras, ou seja, pessoas ativas para o trabalho, maior é a competição. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nessa atual conjuntura econômica e tecnológica, em que a gente vai adotando cada vez mais máquinas, a tendência natural é que o ser humano deveria arrumar formas das pessoas pararem de trabalhar mais cedo, isso porque as máquinas estão substituindo o ser humano. Se as pessoas não pararem de trabalhar mais cedo, vai ficar cada vez mais difícil para arrumar emprego para todo mundo. Então hoje tem uma máquina que faz o serviço de 100 pessoas antigamente. Esse cara que vai ficar alguns anos a mais no mercado de trabalho, ele vai competir com os jovens que estão entrando agora. Então imagine você que porque uma pessoa vai ficar, vamos imaginar, 5 anos a mais trabalhando, ela vai ocupar 5 anos de uma vaga que poderia estar com o jovem. E vamos lembrar, a gente está indo numa direção em que fica cada vez mais difícil ter empregos para todo mundo, porque a gente está indo para uma direção em que quase tudo está sendo mecanizado. As atividades, a maioria das atividades estão sendo realizadas por máquinas. E a tendência natural é que as pessoas mais experientes fiquem trabalhando nessas máquinas. Então, se forem os aposentados, se forem os velhinhos que têm condições de trabalhar naquelas máquinas, eles vão tomar o emprego dos jovens. Agora, se forem os velhinhos que não se adaptaram, eles vão para as ruas ocupar os passeios públicos porque eles não vão ter de onde tirar o próprio sustento.
Essa situação, gente, ela é uma situação economicamente insustentável. Pensem na seguinte coisa: imaginem vocês que hoje grande parte do comércio é sustentado exatamente por causa da aposentadoria dessas pessoas. O que eu quero dizer é que hoje muitos velhos que não têm mais condição de trabalhar, eles compram em farmácias e farmácias geram emprego, eles compram em supermercados e supermercados geram emprego. O que a gente está propondo para o futuro é uma condição em que esses velhos podem não ter mais condições de trabalhar, mas no lugar deles estarem redistribuindo, girando dinheiro e comprando e gerando empregos, eles podem estar economicamente inativos. Aí vem uma bomba que as pessoas nesse momento não conseguem pensar, mas é uma tendência natural para o futuro. Imaginem vocês que a reforma da Previdência, nesse momento, ela comece a gerar esses prejuízos que eu estou falando. Então, aos poucos, o Brasil vai começando a colocar velhinhos na rua sem condições de trabalho, porque o mercado vai simplesmente despedindo esses velhinhos, porque eles já não têm mais condição de desempenhar o papel deles, mas em compensação eles não estão na idade de aposentadoria. Esses velhinhos deixam de comprar no comércio, deixam de comprar no mercado em geral e, em contrapartida, eles começam a ocupar as ruas e atrapalharem quem está na idade produtiva, ou seja, quem está empregado. Esse problema, que antes poderia ser resolvido por um pote autônomo, que é o seguro social, a previdência, ele vai ter que ser resolvido pelo governo. Vai ter que ser socorrido pelo governo da mesma forma, porque senão o país entra em colapso. Imaginem vocês que, olha, vamos imaginar que daqui a 10 anos nós temos uma situação em que a reforma da Previdência causou um dano drástico no país. O que acontece? Além de revogar a reforma da Previdência ou reformar a Previdência para evitar esse tipo de problema, o governo vai ter que, com o dinheiro do governo, socorrer essas pessoas que estão em dificuldade. Agora, por que eu falo com o dinheiro do governo e não com o dinheiro da Previdência? Porque a Previdência, gente, ela é um dinheiro autônomo. E a intenção da reforma da Previdência é exatamente acabar com a obrigatoriedade de depósito desse dinheiro autônomo. Imaginem que o dinheiro normal do Estado é aquele que vem de impostos e tributos. Então aí tem o dinheiro do Estado, que é utilizado para encher as malas do Gedel, que é utilizado para passar de um lado para o outro com malas do Temer para o silêncio do Cunha. Esse é o dinheiro da arrecadação de impostos, esse é o dinheiro da arrecadação de tributos, é o dinheiro do Estado. Já a Previdência é como se fosse um banco onde todo mundo vai colocando o dinheiro e as pessoas que vão precisando vão tirando. Tem determinadas situações, como aposentadoria, como acidente, que as pessoas podem tirar o dinheiro desse pote, as pessoas tiram o dinheiro desse pote. Se você tira a possibilidade das pessoas aposentarem a partir desse dinheiro da Previdência, na hora que o Brasil entrar em caos, essas pessoas vão ter que ser socorridas como? Com o dinheiro normal do Estado, dos tributos e dos impostos. E qual que é a diferença básica? A diferença está em o que acontece depois disso. Imaginem que hoje nós temos um sistema previdenciário em que as empresas são obrigadas a contribuir com esse pote. As empresas estão trabalhando para destruir esse sistema previdenciário exatamente para que no primeiro momento ele torne-se desagradável e indesejável. Pensem o seguinte: qual que é o primeiro passo da reforma da Previdência? Faz a reforma e cria na cabeça do brasileiro a expectativa de que o brasileiro não vai aposentar em vida. Não pensem vocês que essa expectativa é mal-vinda. Não. Eles querem exatamente criar essa expectativa. No primeiro momento, cria essa expectativa. No segundo momento, as pessoas todas vão fazer previdência privada. Aí os bancos começam a guardar esse dinheiro que antes era guardado pelo Seguro Social. No terceiro momento, como a previdência do Estado já não agrada a população, vem a nova reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência no sentido de tornar facultativa a Previdência. Então, no primeiro momento, eles fazem uma reforma para a Previdência tornar-se indesejável. Só vai aposentar depois da morte. No segundo momento, eles fazem uma reforma para realmente tirar a obrigatoriedade. E aí essas empresas que hoje têm que pagar a Previdência, elas deixam de pagar. As pessoas podem decidir se elas vão pagar a Previdência do Estado, se elas vão pagar a Previdência privada. E aí, nesse momento, a Previdência do Estado realmente acaba. E quando eu falo do Estado, eu não falo nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem de presidente nenhum. Eu falo a Previdência nossa. Quando a Previdência nossa acabar, a sociedade vai estar toda nas mãos dos bancos que vão gerir as previdências privadas. Aí vocês imaginam a quebra de um banco. Não pensem que isso é impossível. Em 2008, vários bancos quebraram.
A pergunta básica que a gente tem que fazer nesse momento é o seguinte: se você ficou 30 anos da sua vida fazendo uma previdência privada no Lehman Brothers dos Estados Unidos e esse banco quebrou, você vai cobrar a previdência privada de quem? Esse é o primeiro ponto. Agora eu entro no segundo ponto. Se o Brasil entrou num esquema aí de previdência privada, aboliu a previdência pública, e um banco brasileiro grande, vamos pensar, Bradesco ou Itaú, que tem a previdência de várias pessoas, quebra e não vai pagar a previdência, quem vai pagar essa conta? Ou seja, nos dias de hoje existe uma conversa de que a previdência está deficitária e a gente tem que destruir a previdência pública porque ela está deficitária. É uma balela e já foi provado isso. Nos dias de amanhã, se um banco quebra ou faz qualquer fraude para sumir com o dinheiro, o Estado vai ter que socorrer as pessoas que pagavam a previdência. Ou seja, nós estamos hoje criando uma situação para justificar o dinheiro do brasileiro deixar de ir para a previdência pública para ir para a previdência privada. Mas no futuro, a gente pode ter um evento em que o público vai ter que socorrer a previdência privada porque os bancos quebraram. Ah, não, os bancos não quebram. Lembro, em 2008, vários bancos quebraram, inclusive o gigante Lehman Brothers, o que mostra que a previdência privada não é tão segura assim. E agora, só para finalizar, eu vou contar para vocês um drama que os professores estavam passando lá na Inglaterra no ano passado. E eu falo isso porque no ano passado eu ainda era estudante da Inglaterra e eu recebi um e-mail dos professores falando que entrariam em greve. Não era por causa da instituição que não estava pagando. É porque lá na Inglaterra, essa prática de previdência privada pegou. As pessoas na Inglaterra realmente querem fazer previdência privada porque é isso que sobrou. Só que as previdências estão trocando as regras do jogo com o andar da carruagem. Então, lá na Inglaterra, se um professor fazia um plano de previdência no início da carreira, com a expectativa de ganhar, por exemplo, o salário integral dele após a aposentadoria, as empresas de previdência, ou seja, os bancos, agora estão mudando. Agora a previdência vai ser de acordo com o mercado. O que significa que se o banco na Inglaterra for mal no mercado, ou seja, se na Inglaterra um banco quebrar, todo mundo que tem previdência com aquele banco perde e pronto. Ah, não entra na justiça, não, eles estão mudando as regras. Então, se as ações daquele banco caírem para metade, a previdência daquelas pessoas que fizeram previdência privada cairá pela metade. Eu estou contando essa história para mostrar para vocês que não existe aquela balela de que porque está num banco privado é mais seguro que no banco público. E no final da fritada dos ovos, vamos cair na real, né, gente? Quando a gente pensa no Estado, nós pensamos em todos nós juntos. É muito mais fácil acreditar que todos nós juntos teremos condições de custear a previdência de um por um que for aposentando do que um banco privado. E mais, se no final das contas o capitalismo quebrar, quem tem condições de emitir moeda no final da fritada dos ovos, ainda que tenha um efeito inflacionário, é o Estado. Então o Estado sempre vai poder pagar a previdência para as pessoas. O banco vai depender dele ter quebrado ou não. Então, muito obrigado quem teve paciência de escutar até aqui. Eu queria lembrar você que o canal Leonardo Estupa no YouTube parou de notificar as pessoas. Isso aconteceu, me parece que foi anteontem. Então, se você já foi inscrito no canal, por favor, marque o sininho para receber as notificações. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. Voltei a fazer os vídeos curtos que eu fazia há um ano atrás, até 2 anos atrás, há um ano atrás eu fazia esses vídeos curtos. Lembrando que é muito importante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente aumentar o alcance dessas informações. Muito obrigado e até o próximo Drops do Estupa. Lembrando também que todos os vídeos desse estilo vão fazer parte da playlist Drops do Estupa. Então até mais, muito obrigado.